Olá a todos, me chamo Matheus e eu, junto com a minha dupla João Vitor, estamos aqui para apresentar o nosso trabalho de cálculo 2, que se resume em resolver alguns exercícios referentes à otimização e primitivas. Este trabalho foi proposto pelo professor Jorge Ney, do IFCE Campus Aracati. Então, sem mais delongas, vamos começar as resoluções. E a primeira questão que eu tenho aqui é justamente sobre otimização. E ela diz o seguinte: um container para estocagem retangular com uma tampa aberta deve ter um volume de 10 metros cúbicos. O comprimento de sua base é o dobro da largura. O material para a base custa R$ 10 por metro quadrado e o material para os lados custa R$ 6 por metro quadrado. Encontre o custo dos materiais para o mais barato desses containers. Portanto, lido o enunciado, aqui está um esboço, de como eu resolvi essa questão. Não se resume apenas a esse slide, tem outros mais. Porém, aqui já temos logo de cara dando uma pequena contextualização do enunciado. Primeiramente, ele cita o volume do container. O volume do container, de acordo com a questão, é 10 metros cúbicos, perfeito? E, como nós sabemos, para calcular um volume de um paralelepípedo, nós temos que multiplicar as três grandezas dele, que é o comprimento, a largura e também a altura. Tanto que eu já coloquei aqui nesse desenho a altura, a largura e o comprimento. O próprio enunciado também diz que o comprimento é o dobro da largura. Portanto, eu defini que a largura se chama x e o comprimento se chama 2x, que é o dobro de x. Numa forma mais otimizada, reduzida, nós temos que o volume, que é igual à multiplicação dessas três grandezas, se resume a 2x² vezes h. 2x² porque é a multiplicação do comprimento com a largura. 2x vezes x dá 2x². Tendo essa formulazinha do volume, a gente substitui aqui o V igual a 10. Portanto, nós teríamos a fórmula escrita desta maneira: 10 igual a 2x² vezes h. Isolando o h, o que é que nós temos? A gente passa o 2x² para o outro lado, diminui aqui, simplifica o 10 com o 2, e nós temos que o valor da altura desse container é 5 sobre x². Portanto, tendo o valor do volume e também da altura, nós podemos aqui fazer a fórmula, a expressão do custo do container. A própria questão também nos diz o seguinte, que o material da base custa R$ 10 por metro quadrado. Perfeito. E que o material dos lados custa R$ 6 por metro quadrado. Perfeito também. O valor do custo vai ser o custo dos materiais da base vezes o custo dos materiais dos lados. Foi exatamente o que eu escrevi aqui. 10, que é o valor do material da base, multiplicado pela área da base, que é 2x vezes x, 2x². Porque são R$ 10 por metro quadrado, ou seja, R$ 10 pela área da base. Então, aqui está 10 vezes 2x², mais 6, que é o valor, o custo dos materiais dos lados desse container. E nós temos duas maneiras de definir os lados desse container. Podemos diferenciá-los pelo lado maior e pelo lado menor. O lado maior se resume a esses pontos aqui, onde a área dele
é o comprimento vezes a altura, ou seja, 2x vezes h. E também temos os lados menores, né, que ficam aqui nessa região demonstrada por esse traço. E a área desse lado menor é x vezes h, ou seja, xh. Foi exatamente o que eu coloquei aqui. Como são dois de cada, dois lados grandes e dois lados pequenos, a gente multiplica por 2. Então aqui nós temos 2 vezes o 2x vezes h, que se refere ao lado maior, e 2 vezes xh, que se refere ao lado menor. Beleza. Resolvendo essa expressão, nós chegamos à seguinte expressão, né? Resolvendo lá, simplificando. Nós temos 20x ao quadrado mais 24xh mais 12xh. A gente pode somar esses dois aqui e aí ficaríamos com 36xh. Se a gente lembrar que o h é igual a 5 sobre x ao quadrado, e substituindo aqui, nós teríamos, portanto, no final, que o custo é igual a 20x ao quadrado mais 180x. Beleza, achamos a expressão, né? Na verdade, a função de x do custo, né? A função de x do custo, já que a única incógnita que nós temos nessa expressão é o x. Beleza, encontramos a função. O que é que fazemos agora? A regra para minimizar ou maximizar uma função. O que é que nós temos que fazer? 2 passos. Igualar a função por zero e realizar a derivada dessa função. Eu já fiz direto, né? A derivada de 20x ao quadrado é 40x e a derivada de 180 sobre x é menos 180 sobre x ao quadrado. Lembrando que o 180, né, sobre x, ele é a mesma coisa que 180 vezes x elevado a menos 1. E se a gente fizer a regra da cadeia, que diz que o expoente tem que ir para frente multiplicando e nós temos que diminuir 1 no expoente, esse menos 1 iria para cá multiplicando com o 180, tornando ele negativo, e teríamos x elevado a menos 1, que é x elevado a menos 2. E esse x elevado a menos 2, para torná-lo positivo, nós temos que inverter de posição, levando ele para o denominador, que foi justamente o que eu fiz aqui, tornando ele denominador positivo, né, x ao quadrado. Então, resolvendo isso daqui, o que é que nós temos? Eu fiz o MMC, né, o MMC de 1 com x ao quadrado, que é x ao quadrado, aí faz aquela regra que você divide o denominador e depois multiplica o numerador. Regrazinha básica, que aí nós encontramos essa expressãozinha aqui, 40x ao cubo menos 180 dividido por x ao quadrado igual a zero. Se eu simplificar 40 e 180 por 40, nós teremos aqui x ao cubo e aqui menos 9 meios. Esse x ao quadrado, eu posso migrar ele para o outro lado, multiplicando. Como ele multiplica por zero, qualquer coisa multiplicada por zero é zero, então eu praticamente cancelo esse x ao quadrado. E se eu passar esse menos 9 meios para o outro lado, ele se torna positivo, tornando então a equação x ao cubo igual a 9 meios. E se eu passar esse cubo ao cubo para o outro lado, vai virar uma raiz cúbica, né? Então, esse aqui é o x mínimo, né? Que é o x igual a raiz cúbica de 9 meios. Beleza, encontrei o x mínimo. Só que aí temos um detalhe. Como saber se eu achei um mínimo ou máximo, tendo em vista que o processo é o mesmo?
de igualar a zero a função e depois fazer a derivada. O processo é o mesmo, só que a questão às vezes pode pedir o mínimo ou o máximo. No caso dessa questão, como ele pede o valor mais barato dos materiais desse container, ele pede o valor mínimo. Tendo em vista isso, eu coloquei aqui uma breve explicação, né, falando justamente desse contexto. A questão pede o valor mais barato do custo, ou seja, o valor mínimo, e para que x igual a raiz cúbica de 9,5 seja mínimo, a derivada de c, no caso c', para 0 menor que x menor que raiz cúbica de 9,5, deve ser menor que zero, ou seja, a derivada de c, né, c' menor que zero. Caso contrário, para c' maior que zero, afirmamos que x é maior que raiz cúbica de 9,5. Também dá para utilizar a regra da segunda derivada, né, em que a gente pega aquela derivada que a gente desenvolveu e faz a derivada dela. Portanto, o c', ele se torna c duas linhas. Né? Então, fazendo a derivada aqui de 40x menos 180x elevado a menos 2, nós teríamos 40 mais 360x elevado a menos 3. Como está bem nítido aqui, o 40 e o 360 são positivos. O valor do x também é positivo, já que ele é raiz cúbica de 9,5. Então, a segunda derivada é um valor positivo. E se ele é positivo, eu posso afirmar que eu encontrei o valor mínimo. Se fosse o contrário, aí seria o máximo, mas nesse caso eu encontrei o mínimo. Então, o procedimento está correto e eu estou querendo chegar aonde a questão pede. Portanto, tendo em vista isso, eu vou desenvolver, né, a fórmula, a expressão do custo. O custo original, antes da gente realizar a derivada, que era 20x ao quadrado mais 180 dividido por x. E aí o que foi que eu fiz? Como o x é igual a raiz cúbica de 9,5, eu substituí por x na expressão. E aí também, para otimizar o meu tempo e facilitar um pouco as coisas, eu simplesmente desenvolvi, né, que raiz cúbica de 9,5 é igual a 1,65. E aí, realizando essas contas, eu chego à conclusão que o custo é aproximadamente 163,4, ou seja, o custo mínimo. Aí você pode se perguntar, ué, por que é o custo aproximado? Então não seria o mínimo. Na verdade, mesmo se eu fosse fazer essa expressão em forma de raiz, eu iria encontrar o valor aproximado de qualquer maneira, tendo em vista que a raiz cúbica de 9,5 não é uma raiz exata. Então, de uma forma ou outra, seria um valor aproximado. Entretanto, é um valor aproximado que se equivale ao mínimo. Então, o valor mais barato dos materiais, né, pegando o material da base e o material dos lados, seria R$ 163,4. Então, esse é o valor mais barato a se pagar nesses materiais. Portanto, questão de otimização resolvida. As outras questões que eu tenho aqui são relacionadas a primitivas. E o que seria primitiva? Primitiva é nada mais, nada menos que integrais indefinidas, né? Então, a forma de desenvolver uma primitiva é basicamente a mesma de se resolver uma derivada indefinida. A primeira função que temos aqui é f de x, que é igual a 2 mais x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. Pronto, eu quero encontrar a primitiva dessa função. Como é que eu vou resolver ela? Bom, primeiro, eu simplifiquei esse 2. Como assim? O 2 é igual a 1 mais 1, certo?
1 mais 1 é igual a 2. Então, eu repliquei isso aqui. 1 mais 1 mais x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. Esse denominador, ele equivale para esses dois numeradores. Portanto, uma outra forma de eu representar essa função seria dessa maneira aqui. Seria 1 sobre 1 mais x ao quadrado mais 1 mais x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. Beleza? E como nós sabemos, uma divisão de duas coisas iguais é 1. Portanto, eu posso cancelar esse 1 mais x ao quadrado com esse 1 mais x ao quadrado e substituir por 1. Foi justamente o que eu fiz aqui nesse outro passo. 1 sobre 1 mais x ao quadrado mais 1. Essa é a função. Agora fica até mais tranquilo da gente fazer a primitiva dela. Só que a gente tem que se lembrar de um detalhe. Eu escolhi justamente essa questão porque ela tem um fator importante. A gente tem que se lembrar das regras de derivadas das funções trigonométricas, né? É muito importante quando você vai fazer uma questão de primitiva, de derivada dessas coisas, saber a derivada de seno, cosseno, tangente, secante, arcosseno, arcocosseno e arcotangente. Nesse caso, a gente precisou se lembrar da derivada do arcotangente. Porque a derivada do arcotangente de x é igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Beleza? Ou seja, 1 sobre x ao quadrado mais 1 é a primitiva de arcotangente de x. Então, eu já substituo logo de cara ali. Beleza. Isso daqui é a derivada de arcotangente de x. E aí eu já classifico ela como a primitiva dessa expressão. A primitiva de 1 é x. Perfeito? E aí, quando a gente vai fazer primitivas, a gente tem que colocar o coeficiente c ali no final, tendo em vista que quando a gente faz a derivada de um coeficiente, ele se anula. Então, quando fazemos o inverso, o processo inverso, com a integral, a gente tem que colocar o coeficiente ali. Então, a primitiva daquela expressão inicial, daquela função, é arcotangente de x mais o coeficiente c. Perfeito? Nesse primeiro exemplo, a gente utilizou primitivas com funções trigonométricas. O outro exemplo já tem uma maneira um pouco diferente de fazer, porque a gente vai brincar com raízes, certo? Aqui nós temos f de x, que é igual a raiz cúbica de x ao quadrado, mais x vezes raiz de x. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a raiz, nós temos dois componentezinhos. Vamos lá, raiz de x, nós temos um valor m e um valor n. O n é o grau da raiz, definir se ela é quadrada, se ela é cúbica, enfim. E o m seria o expoente do termo dentro da raiz. Nesse caso, o expoente dentro do termo da raiz é 2. E aqui, o grau dessa raiz é raiz cúbica, né? 3. A gente pode representar isso daqui dessa maneira. X é igual a m dividido por n. Ou seja, o m seria o numerador e o n o denominador. A gente pode transformar a raiz em um termo de um expoente fracionário, melhor dizendo. Portanto, foi justamente isso que eu fiz. Aqui teremos
x elevado a 2 terços mais x elevado a 1, já que o x isoladamente é x elevado a 1. E aqui x elevado a 1 meio, né? Porque raiz quadrada de x é igual a x elevado a 1 meio. Aqui, como é multiplicação de termos de mesma base, a gente soma os expoentes, repete a base e soma os expoentes. Portanto, 1 mais 1 meio dá 3 meios. Show? Foi o que eu repliquei aqui. F de x é igual a x elevado a 2 terços vezes x elevado a 3 meios. E aí, a gente tem que utilizar a regra da derivada, ou melhor, a regra da primitiva, que também é a mesma regra que se utiliza para desenvolver integrais indefinidas. Que qual é a regra? A integral de um termo, ela é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Perfeito? Foi justamente o que eu fiz aqui. Se aqui o expoente não é 2 elevado, ou melhor, 2 sobre 3, então aqui eu pego o 2 sobre 3 e somo com 1. Mesma coisa repete aqui no expoente, 1 mais 2 sobre 3. Mesma coisa para o outro lado, e sempre se lembrando de, após fazer o processo de integração, já coloca aqui o coeficiente c para não esquecer. Então, beleza. Fazendo a soma aqui, como são somas de frações, temos que fazer o MMC. Feito o MMC, a gente conclui que 1 mais 2 terços é igual a 5 terços. Tanto aqui no expoente, como aqui no denominador. Mesma coisa para o outro lado. 1 mais 3 meios é igual a 5 meios. Repete no expoente e no denominador. Quando nós temos divisões entre frações, o que é que nós temos que fazer? Repetir a primeira e multiplicar ela pelo inverso da segunda. O inverso de 5 terços é 3 quintos. Então, pego 3 quintos e multiplica por x elevado a 3, ou melhor, elevado a 5 terços. O expoente permanece o mesmo. E a mesma coisa para o outro lado. O inverso de 5 meios é 2 quintos. E aí, tudo bem. Esse valor aqui, né, esse x elevado a um número fracionário, a gente pode transformar ele em raiz. Foi justamente o que eu fiz aqui, né, para poder coincidir com o problema. Já que começa em raiz, a gente termina em raiz também. Portanto, 3 raiz cúbica de x elevado à quinta potência mais 2 vezes a raiz quadrada de x elevado à quinta potência e tudo isso dividido por 5 mais c é a primitiva dessa função inicial aqui. Beleza? No primeiro exemplo, a gente utilizou o método de se lembrar das funções trigonométricas. No segundo, a gente fez destrinchando aqui um problema com raízes. E para terminar, o último exemplo de primitivas que eu trouxe envolve segunda derivada. No enunciado da questão, né, porque essa questão foi retirada do livro do James Stewart, portanto, na questão ele pede o valor de f de x. Então, a gente tem que pegar essa segunda derivada, integrar ela, transformar ela em derivada, para pegar essa derivada e fazer a primitiva dela para chegar aonde a gente quer. E aqui o que é que nós temos? Que o f2' de x é igual a 8x elevado ao cubo mais 5. Isso daqui a gente utiliza depois, esses dados. Primeiro vamos fazer a integração disso, né? A integral aqui, 8x ao cubo, vai ficar 8x à quarta sobre 4, mais 5x, né? Acrescenta um x no 5, mais o c, que é o coeficiente. Aqui eu posso simplificar, o 8 por 4, né? Simplifica por 4, vai sobrar 2x à quarta, mais 5x, mais c. Perfeito. Essa daqui é a primitiva dessa função. Só que a questão deu umas informações. A questão disse que o f' de 1, ou seja, se o x for igual a 1, o valor tem que ser 8. Portanto, desenvolvendo aqui, para f de 1, né,
f de 1' no caso, a gente pega o x e substitui por 1, né? Tudo multiplicado por 1 é ele mesmo, então vai ficar aqui no final 2 mais 5 mais c. Só que isso daqui é igual a 8, de acordo com o enunciado. Portanto, a gente iguala a 8 e resolvendo essa equação aqui, a gente determina que o valor do coeficiente c é igual a 1. Portanto, o f' de x é igual a 2x² mais 5x mais 1. Ou seja, tendo o valor do coeficiente c, essa é a verdadeira primitiva da função inicial, né, com o valor de c conhecido. Beleza, encontramos o f' de x. Só que a questão quer o f de x. Então, a gente vai ter que integrar ela de novo. Fazendo todo o processo, chegamos a essa daqui, né? Integral de 2x² é 2x² sobre 5, mais 5x² sobre 2, mais x, né? Já que a integral de um coeficiente vai ser x. No caso do 1, não precisa repetir 1, é só tacar o x mesmo. Mais o d, que é o nosso novo coeficiente. Beleza? Aqui ele diz que o f de 1 é igual a 0. Então, a gente pega o x, substitui ele por 1, beleza? Aqui no processo seguinte, substitui por 1, resolve. Aqui, como é soma de frações, a gente realiza o MMC, dá 10, né, de 2 e 5. Soma isso daqui e teremos 39 dividido por 10 mais d igual a 0. Se eu passar o 39 dividido por 10 para o outro lado, teremos d igual a menos 39 dividido por 10. Portanto, se esse aqui é o valor do coeficiente, a primitiva verdadeira é f de x igual a 2/5 vezes x ao cubo, mais 5/6 vezes x ao quadrado, mais x menos 39 dividido por 10. Essa daqui é a primitiva daquela função lá do começo, do f' de x, né? Essa é a primitiva do f' de x. Portanto, a gente encontrou o f de x, que era o que a questão queria, determinando o valor dos coeficientes, né? Lá para o c a gente viu que é 1, e aqui para o d, que é menos 39 dividido por 10. Ou seja, esse terceiro exemplo, a gente determina o valor do coeficiente. Perfeito? Então, aí, três formazinhas diferentes de fazer questões de primitiva, né, para esclarecer um pouco sobre esse assunto. Portanto, eu fico por aqui, né? A minha parte foi apresentada aí, uma questão de otimização, 3 de primitiva, e agora vocês ficam com a apresentação do João Vitor, minha dupla, que vai aí fazer um pouco também de exercícios em relação a esse assunto aí. Então, muito obrigado pela atenção. Olá, eu sou o João Vitor e agora eu vou continuar com a minha parte do nosso trabalho de cálculo 2 sobre otimização e primitivas de derivadas. Matheus já apresentou a parte dele e agora eu vou finalizar apresentando a minha. Então, começando pela questão de otimização. Um fazendeiro quer cercar uma área de 15.000 metros quadrados em um campo retangular e então dividi-lo ao meio com uma cerca paralela a um dos lados do retângulo. Como fazer isso de forma que minimize o custo da cerca? Então vamos à resolução. A informação que nós temos, que é dada pela questão, é a área total da área que será cercada, né? Que é de 15.000 metros quadrados. Sabemos que a área de um retângulo ela é dada pelo lado vezes o comprimento. Então aqui vamos tomar o lado como sendo x e o comprimento como sendo y. Então, lado vezes comprimento igual a área. E aqui, x vezes y igual a 15.000 metros quadrados, que foi a área que ele nos deu. Então, essa é a primeira equação que a gente consegue montar através das informações que ele nos dá na questão. Bom, agora o que fazemos? Nós precisamos isolar uma dessas variáveis, ou x ou y. Eu escolhi colocar o y de uma forma separada da igualdade, para a gente conseguir desenvolver a questão, depois encontrar o y
depois encontrar o x e a gente chegar no final da nossa questão. Então, como isolar o y? Pela regra básica, números para um lado e letras para o outro. Aqui, como eu quero deixar o y sozinho, eu vou colocar números e variáveis de um lado e deixar o y sozinho do outro. Então, eu coloco o y igual a 1.500. O x, como está multiplicando o y, ele passa dividindo e fica dividindo 1.500. Então, o y agora ele é igual a 15.000 sobre x. E o que fazer agora? Nós temos a função sobre x, que é igual a 3x mais 2y. Por que 3x mais 2y? Lembrando que x são os lados e o y é o comprimento. Como é um retângulo, então o que nós temos? Nós vamos ter dois lados iguais e dois comprimentos iguais. Isso seria uma forma do retângulo comum que a gente iria fazer o cálculo. Aqui, ele quer, além do comprimento total, ele quer dividir o terreno ao meio. Então, o que nós podemos fazer? Assumir que essa divisão ao meio vai ser igual aos dois lados. Então, nós vamos ter, na verdade, 3 lados. Por isso, 3x mais 2y, que é os dois comprimentos que nós temos. Então, nós vamos ficar com 3x mais 2y. Pronto, agora nós temos nossa função. O que fazer? A gente tenta expandir, reduzir e depois a gente iguala a zero. Eu vou repetir minha função novamente aqui abaixo. 3x eu não consigo fazer nada, então eu repito. O 2y, nós assumimos no começo que o y era igual a 15.000 sobre x. Então aqui, o y dessa função, onde for y, eu vou substituir por 15.000 sobre x. Aqui está faltando um zero, vou colocar aqui para vocês entenderem. Então agora a gente vai ficar com 2 vezes 15.000 sobre x. O 15.000 sobre x ainda é o y, é a mesma coisa, eu só estou reescrevendo de uma outra forma, mas é a mesma coisa. E agora o que nós podemos fazer? Vamos repetir novamente o 3x, porque não tem o que fazer com ele, mas esse 2 que está multiplicando 15.000 sobre x, nós conseguimos resolver essa conta. Vamos multiplicar o 2 por 15.000, depois o 1 que está aqui embaixo por x. A gente vai ficar com 30.000 sobre x. Agora sim, a gente não tem mais nada o que fazer. Então, vamos igualar a zero. E aqui, novamente, a regra da equação. O que fazer? Coloca números de um lado, letras do outro. Então, a gente isola o 30.000 e passa todo o resto para o outro lado da igualdade. Passamos o 3x para o outro lado da igualdade. E esse x que está dividindo o 30.000, ele vai passar multiplicando o 3x. Continuando, vamos repetir o 30.000. E agora 3x vezes 2 é o mesmo que 3x vezes 2 ao quadrado. Agora nós vamos tirar esse 3 que está multiplicando o x quadrado e vamos passar ele dividindo o 30.000. E aí vamos ter 30.000 sobre 3 igual a x quadrado. 30.000 sobre 3 é o mesmo que 10.000. E aí vamos ficar com 10.000 igual a x quadrado. Precisamos agora tirar esse quadrado aqui da nossa variável. Então, nós vamos colocar todo mundo dentro da raiz quadrada. Raiz quadrada de x quadrado é x, então eu repito aqui. E a raiz quadrada do 10.000, aqui faltou mais um zero novamente, é 100. Então, nosso x vai ser igual a 100. E agora o que fazer? Nós podemos pegar esse x que a gente encontrou e substituir lá naquela segunda equação que a gente encontrou, quando a gente isolou o y. Então, onde for o x, vamos trocar por 100. Então, era y igual a 15.000 sobre x, agora vai ser y igual a 15.000 sobre 100, que é o x que a gente tinha encontrado. 15.000 sobre 100 é 150, então o y é 150. Agora nós temos tanto o x como o y. Para confirmar que está certo, eu vou substituir lá na minha primeira equação que eu encontrei, que era x vezes y igual a 15.000. X eu substituo por 100 e o y por 150, que vai me dar 15.000. E esse resultado bate com o que a questão deu, que era 15.000 metros quadrados. Então, podemos dizer que as dimensões mínimas que ele vai precisar para os lados é 100 e para o comprimento é 150. Assim, ele vai conseguir ter
Assim ele vai conseguir minimizar o custo da cerca, que era o que ele queria aqui na questão. E assim a gente consegue resolver essa questão de otimização. Agora, vamos passar para as 3 questões de primitivas. Tanto essas questões de primitivas como a questão de otimização foram tiradas do livro de cálculo do James Stewart. Começando com essa questão aqui. Questão 3 do livro do James Stewart sobre primitivas. A função que ele nos dá é f de x igual a 1/5 menos 2 sobre x. Primeiramente, a gente tenta expandir, depois reduzir essa função e aí depois fazer as regras de antiderivação. Com o 1 sobre 5, eu não consigo fazer nada, então eu simplesmente vou repetir ele aqui. Agora, o menos 2 sobre x, eu posso colocar esse x para fora, tirar ele debaixo do denominador do 2, e aí ele vai ficar com 1 sobre x. Agora eu tenho menos 2 multiplicando 1 sobre x. Se você for fazer menos 2 vezes 1 sobre x, é a mesma coisa que menos 2 sobre x. Então eu só estou reescrevendo isso aqui de outra forma. Então nós vamos ficar com a função f de x igual a 1 sobre 5 menos 2 vezes 1 sobre x. Pronto, aqui eu já não consigo mais fazer nada. Agora vamos aplicar as regras que temos de antiderivação. Agora eu tenho f de x, que vai ser igual a 1 sobre 5, se eu for derivar apenas 1 sobre 5, pelas regras de derivação, isso vai ser igual a 0. Se isso aqui for dar igual a 0, não vai bater com a nossa função original, f de x. Então, o que fazer? Eu posso só simplesmente colocar um x multiplicando esse 1 sobre 5, porque na hora que eu for derivar, o x vai ser 1, e aí você fica com 1 sobre 5 vezes 1, que vai dar 1 sobre 5. E assim você consegue manter 1 sobre 5 lá da função original. Agora, o menos 2, que multiplica 1 sobre x, nós precisamos lembrar de algumas regras. Aqui vai ser lembrada a regra do ln. ln de x é igual a 1 sobre x. Se eu derivar ln de x, eu vou ter 1 sobre x, isso lá nas regras de derivação. Então, o que fazer? 1 sobre x está multiplicando 2, então eu vou repetir o 2, o menos 2. E 1 sobre x é o resultado da derivada de ln de x. Então, eu coloco aqui ln de x mais c, que é a nossa constante. Então, a nossa função final fica f de x é igual a 1 sobre 5 vezes x, menos 2 ln de x mais c. E assim a gente consegue resolver a primeira questão. Já agora aqui na segunda questão, que é a questão 5 do livro, a gente tem f de x é igual a x mais 1 vezes 2x menos 1. Então, o que fazer? Expande, depois reduz, e aí você vai para as regras de antiderivação. Pronto, então vamos lá. Aqui o que nós temos? Nós temos o x mais 1, que multiplica o 2x menos 1. Aí aqui lembrando lá das regras sobre produtos notáveis e tudo mais, o que a gente pode fazer aqui é fazer a distributiva desses valores, dessa forma. O primeiro com o primeiro, depois o primeiro com o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Então vamos lá. X vezes 2x, eu vou ter 2x quadrado. X vezes menos 1, eu vou ter menos x, ou menos 1x, que é a mesma coisa. 1 vezes 2x, eu vou ter 2x. E 1 vezes menos 1, eu vou ter menos 1. Aqui eu ainda consigo modificar alguma coisa. 2x quadrado, eu não consigo alterar nada, então eu vou repetir. O menos x mais 2x eu consigo resolver. Menos x mais 2x é x. Por quê? Lembrando que aqui no menos x eu tenho menos 1x. Se eu fizer menos 1 mais 2, eu vou ter 1. E aí eu repito o x. Eu poderia colocar 1 aqui do lado do x, mas não tem necessidade, então fica só o x. E o menos 1 não dá para fazer nada, eu também repito.
Então, a gente vai ter f de x é igual a 2x² mais x menos 1. Pronto, aqui eu já não consigo mais fazer nada. Então, ela vai ficar assim, e agora eu vou para as regras de derivação. Então, eu coloco f de x é igual. Pela regra da antiderivação, o que se faz? Eu somo mais 1 no expoente, e o resultado eu desço aqui para baixo dos valores. Se torna o denominador desses números. Então, 2 mais 1 é 3, e esse resultado eu desço para baixo do x. Aqui no x, quando não se tem nada no expoente, eu tenho 1. Então, fica 1 mais 1, que é 2. Aí eu pego esse 2 e desço aqui para baixo do x. E o menos 1, para eu conseguir derivar ele, para chegar no menos 1, o que eu posso fazer é só colocar x. Porque na hora que eu for derivar menos x, vai ser igual a menos 1. E aqui eu repito minha constante. Então, aqui nesse primeiro ponto nós temos f de x é igual a 2x cubo sobre 3 mais, mais x² sobre 2 menos x mais c, que é a constante. E aqui eu ainda consigo reescrever isso de outra forma. O 2x cubo sobre 3 é a mesma coisa que 2 meios vezes x cubo. Eu só estou reescrevendo de outra forma. Aqui o x² sobre 2 é o mesmo que 1 meio vezes x². E o menos x mais c eu não consigo fazer nada, então ele continua assim. Então no final a gente vai ter f de x é igual a 2 sobre 3 vezes x cubo mais 1 meio vezes x² menos x mais c. E por fim, a gente tem essa última questão, também tirada do livro, a questão 15 do livro. A função que a questão nos dá é g de t é igual a 1 mais t sobre raiz de t. E aí, mais uma vez, expande, simplifica, quando não conseguir mais fazer nada, vai para as regras de derivação. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui é reescrever essa raiz quadrada. Para fazer isso, a gente tem que lembrar lá das regras de radiciação. Quando a gente tem um valor dentro de uma raiz quadrada, se a gente quiser tirar essa raiz quadrada, a gente coloca 1 meio no expoente desse valor. Certo? Então, raiz quadrada de t é a mesma coisa que t elevado a 1 meio. Certo? Então, pronto, tiramos a raiz. Agora, continuando, ainda podemos alterar isso aqui. Se você observar, o t elevado a 1 meio, ele é denominador de todos esses valores aqui em cima. Certo? Ele é denominador de todos esses valores. Então, o que a gente pode fazer é reescrever isso aqui, colocando em frações separadas, dessa forma. Que isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso aqui. Só estou reescrevendo essa função de uma outra forma para ficar mais fácil para a gente conseguir resolvê-la. Certo? Então, vamos lá. A gente tem agora g de t é igual a 1 sobre t elevado a 1 meio, mais t sobre t elevado a 1 meio, mais t² sobre t elevado a 1 meio. Eu só reescrevi de outra forma. Pronto, e aqui o que nós podemos fazer ainda? A gente vem aqui para baixo. A gente vai inverter essa fração. O t que está embaixo vai subir, e isso a gente vai fazer em todos, certo? Então, nessa primeira aqui, nós temos 1 sobre t elevado a 1 meio, nós vamos inverter. O 1 desce e o t sobe. Quando a gente sobe o t, ele muda o sinal do expoente. Então, aqui, o t, o expoente, ele está positivo, certo? E aí, na hora que a gente sobe, ele vai ficar negativo. E aí, como a gente tem só 1 embaixo, a gente não precisa colocar ele. Então, a gente pode deixar só o t elevado a menos meio. Aqui, no t sobre t elevado a 1 meio. Se você notar, nessas duas frações aqui, o que nós temos é uma divisão de mesma base com expoente diferente. Lembrando que toda fração ela é uma divisão. Então, aqui, como nós temos a mesma base, que é o t, o que nós vamos fazer? É a regra lá da divisão de mesma base. Qual é a regra da divisão de mesma base? Você repete a base e subtrai os expoentes.
Então, aqui nós temos t sobre t elevado ao meio. A gente vai repetir o t, que é a nossa base, e vamos subtrair o expoente. Qual é o expoente aqui do t? É 1. Quando não aparece nada, é 1. E embaixo é 1 meio. Então, fica 1 menos 1 meio. 1 menos 1 meio... 1 menos 1 meio vai ser 1 meio, pela regra, certo? Então, fica t elevado a 1 meio. Aqui, agora, nós temos t quadrado sobre t elevado a 1 meio. A mesma coisa, repete a base, que é o t, e subtrai os expoentes. Vamos subtrair 2 menos 1 meio. 2 menos 1 meio é a mesma coisa que 3 meio. Então, a gente fica com 3, com t elevado a 3 meio. Então, nossa função ficou g de t é igual a t elevado a menos meio, mais t elevado a meio, mais t elevado a 3 sobre 2. Pronto, aqui eu já não consigo mais fazer nada, a gente chegou no final dela. E agora a gente vai fazer o que? Aplicar as regras de derivação. Então, a gente tem o gzão de t vai ser igual. Qual é a regra de derivação? Você soma mais um expoente, o resultado você joga para baixo da base como um denominador. Então, a gente faz. Começando aqui no t elevado a menos meio. Menos 1 sobre 2 mais 1 é 1 meio. Então, eu reescrevo aqui t elevado a 1 meio. E esse 1 meio que está aqui em cima, eu jogo também aqui para baixo. A gente fica com t elevado a meio sobre meio. Agora, t elevado a 1 meio. 1 meio mais 1 é 3 meios. Então, eu reescrevo 3 meios em cima e embaixo. Agora, t elevado a 3 meios, a gente pega 3 meios, soma 1. Fica 3 meios mais 1 é igual a 5 meios. Então, a gente repete 5 meios aqui em cima e embaixo. Pronto. Agora, o que vamos fazer é só dar uma organizada. Reescrever isso aqui de uma outra forma para ficar mais fácil da gente entender. Então, esse 1 meio, o que a gente vai fazer é subir aqui para o lado do t. Quando a gente sobe uma fração que está embaixo, a gente inverte o denominador com o numerador. Então, onde é numerador vai ficar o denominador e onde é o denominador vai ficar o numerador. Então, a gente tem 1 sobre 2. Quando a gente sobe, fica 2 sobre 1. Como embaixo é 1, eu não preciso colocar, então fica só o 2. E eu repito o meu t elevado a meio. Aqui eu tenho 3 sobre 2. Quando eu subo para o lado do t, eu inverto e fica 2 sobre 3. Aí eu vou ficar com 2 sobre 3 vezes t elevado a 3 meio. E aqui eu tenho 5 sobre 2. Eu quero colocar do lado do t, subir. Então eu vou inverter, vai ficar 2 sobre 5. Então nossa função termina sendo g de t é igual a 2 vezes t elevado a meio, mais 2 sobre 3 vezes t elevado a 3 meio, mais 2 sobre 5 vezes t elevado a 5 meios. E assim, eu termino a última questão sobre primitivas e também concluo esse vídeo que eu e Matheus fizemos como atividade avaliativa da N1 do trabalho de cálculo 2 do professor Jorge Ney do IFCE. Obrigado.